E hoje começa a história. Hoje é o primeiro dia do Viver de A Podcast, o primeiro dia desse episódio que vai marcar com um dos podcasts que com certeza vai trazer muito conteúdo relevante para você, falando de inteligência artificial de um jeito descontraído, na prática, simples e com muita educação, muitos cases práticos, inovação e por aí vai. Não vou me enrolar bastante, porque hoje eu tô com um cara que ele é mais jovem do que eu e que todo o time. A idade talvez seja diferente, mas a idade não entrega o tanto que espírito desse cara é jovem. Ele que é ex-Microsoft, ex-SAP, né? E hoje decidiu viver de A. E por isso que ele está aqui com a gente. Como eu disse, seja muito bem-vindo, Hélio Azevedo, o nosso CEO. Foi um pouquinho de inveja de você, aí eu resolvi viver de A. E como tem sido essa experiência? Vamos começar por aí. Como é que é? O que é viver de A para você? É do jeito que eu vivo já, só que agora com IA, é isso que está acontecendo, né? Os caras perguntam assim, Leão, o que você faz? Eu falo, eu me divirto e por um acaso faturo os caras. É assim que eu vivo. Já faz um tempo, né? Fazendo palestra, educando, compartilhando conhecimento. Resolvi fazer isso há um tempo, sair da área executiva sem nenhum burnout. Tem uns caras que falam assim, eu não aguentava mais a área executiva. Mentira, eu sou grato, fui muito feliz, sem problema nenhum, e deixei a área executiva em 2015, só para você ter uma ideia, para poder, viver de educar. Foi assim a minha... E, cara, deu certo, né? Tomei um risco, imagina que você tem família, filho, etc. Tal. Não tive, meus filhos não sofreram com isso, né? Minha esposa, obviamente, apoia muito, porque ela trabalha no Google, então ela tem um emprego, digamos assim, bastante estável. E aí, cara, eu fui empreender e deu muito certo, né? Deu muito certo, eu vivo disso. Hoje eu me remunero basicamente como se eu fosse um executivo da multinacional, do mesmo jeitão, assim. Só que me divertindo, né? Isso é uma das coisas que mudou um pouco a minha vida, né? Quando eu fui muito atrás de ter sucesso profissional, as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria, mas quando eu busquei ajudar pessoas e ser feliz, o sucesso acaba vindo também. E eu tô falando de sucesso sobre a minha perspectiva, né? Porque eu acho que isso é legal também. Não tô falando de sucesso de rede social, não. Tô falando de sucesso meu. Felicidade, que é o que você falou. É tipo assim, cara, tá tudo bem, eu estou no caminho certo, eu tô em paz, eu tô feliz. E se eu te perguntar isso, o que é isso para você? Como é que você equilibra esse lance de ter sucesso profissional e felicidade, que eu acho que é uma coisa que a geração Z trouxe muito pra gente isso, né? Porque a gente era muito geração do burnout. Sim. E hoje os caras questionam muito. Então, como que você vê essa relação de trabalho, qualidade de vida, bem-estar? Cara, é muito simples, velho. Para mim, como eu falei, eu por um acaso, eu sou feliz e faturo os caras, né? Mas só que eu faço isso há um tempão. Só que antes eu ganhava dinheiro para ir para outras empresas, certo? Eu fiz bastante dinheiro para algumas empresas que eu trabalhei, obviamente também ganhei, né? Mas eu, quando tinha uma ideia, quando tinha um... Eu era sempre um empreendedor sem perceber, entendeu? Tudo bem, eu fui gerente do Windows, no Brasil não é tão empreendedor assim, é o principal produto da empresa. Mas depois na SAP, por exemplo, eu lancei um produto para pequena empresa, numa empresa que tem 82% de market share das grandes. Então ela é uma empresa de gigantes, né? Uma empresa posicionada lá em cima. Você vai lançar software para pequena empresa? Era uma startup dentro da grandona. Era uma área que quando eu entrei na Microsoft tinha 40 pessoas no Brasil, quando eu saí tinha 1.000. Quando eu entrei na SAP, na área de small business, era eu, a Cristina Nogueira e mais 2 pessoas. Quando eu saí tinha 40 e poucas pessoas nesta área, faturando 30% do faturamento da empresa. Né? Então, assim, é uma startup, só que com infraestrutura, né? Você fazer uma startup dentro de uma empresa alemã é diferente, né? Você faz o seu onboarding em Waldorf, né? É diferente, né? Porque o dinheiro vem de alguém, etc. Tal. Mas não deixa de ser o intraempreendedor, né? Então, para mim, cara, aí você fala, como é que você se define? Em primeiro lugar, você falou da geração Z, que é muito, pelo menos, pautada, pelo menos na teoria, mas muitos são, no propósito. Não mais no emprego, no 14 anos de empresa, 40 anos de empresa, não. No propósito, isso aqui não está alinhado com o meu propósito, eu vou fazer outra coisa. Até exageram muitas vezes, né? Mas pelo menos é pauta, é legal. E o meu propósito, cara, eu não tenho tatuagem, né, cara? Daí a minha esposa tem tatuagem, eu não tenho. Mas se tem algumas que eu faria. Mas uma delas é meu propósito de vida mesmo, porque eu nunca te falei. Olha que legal. Qual que é o Não vou falar no podcast. Provavelmente eu já concordo, mas...
Aprender sempre, compartilhar todos os dias. Isso é para isso que eu vivo. Se você falar para mim, mas você acorda de manhã para quê? Para aprender e para compartilhar. Todo dia. E não me cansa nada. Adoro estudar, você sabe disso? Sim, A gente está perto aí, eu fuço, como você falou do jovem, é porque, na verdade, hoje, sabe por que talvez você ache que eu pareça jovem? Porque hoje eu estudo mais que na faculdade. sim. Eu hoje estudo muito mais em horas, em interesse, em mergulho, muito mais do que quando Mas estava você na sempre faculdade. gostou de estudar, Elion? Porque assim, vou ser muito sincero com você, eu odiava. Então, eu não posso dizer eu odiava, mas eu posso dizer que é o seguinte, é muito fácil definir. Eu era o cara que sentava no fundão, maloqueiro, que sempre tirava 8, 9, não repeti de ano nunca, não ficava de exame. Eu era relativamente inteligente, não aquele, não. Um cara relativamente inteligente, que não me esforçava muito para passar de ano, né? E que também não queria tirar 10, 11, 12. Eu queria tirar 8, velho, vamos embora, né? Fundão. Se eu tava sobrando na média, eu já ia jogar snooker, entendeu? Sim. No boteco. Então eu sempre fui esse cara meio folgado, que eu achava, cara, de verdade, quando eu tinha uns 25 anos, eu falava, pô, será que eu sou vagabundo, né? Como é que eu Sim. posso ser vagabundo se eu tô na IBM? Eu tava na IBM, sabe? Tipo, com uma carreira já indo bem, assim. Eu falei, mas eu me acho meio um vagabundo, assim, meio folgado. Aí, aos 30 anos, quando eu fui conhecer análise de perfil, porque daí eu já era diretor numa multinacional, e aí eu fui fazer análise de perfil para mim mesmo e para os meus... Isso lá nos anos 90, quer dizer, bem, digamos assim, avançado para a época. Fazer DISC, né? E aí viu que, ou MBTI, que são os critérios que até hoje se usa muito para avaliação de perfil, aí eu vi, cara, que eu era um perfil auto-I. O auto-I, cara, que é o influente, ele é um cara que abre janela e não fecha. Você entende? Ele tem um monte de ideia de iniciativa sem acabativa. Isso não é um defeito de fábrica, isso é perfil, entendeu? É um cara muito bem relacionado, é um cara falante, é um cara às vezes prolixo, entendeu? Que não vai direto ao ponto, enquanto o D é um cara muito direto ao ponto, é quase arrogante, tá. Mas não é arrogante, é um D, é um dominante, é diferente do influente, que é diferente do estável, que é diferente do conformidade. E aí, quando você conhece os perfis, os teus preconceitos começam a cair. Sim. Minha esposa é uma alto C. Ela é a COO da minha casa. Minha esposa, velho, ela fala assim, deixa que eu falo com o pedreiro, cara. Aí eu falo, não, amor, pelo menos com o pedreiro deixa eu falar. Normalmente a nossa esposa é a CEO da casa, né? Normalmente. Mas assim, eu falo no sentido de check, check, check. Sim. Ela gosta, Não, eu ela digo porque arruma... a Ana é igualzinha. Porque ela arruma a mala, 2 semanas antes de viajar, eu arrumo 2 horas antes de Sim. viajar. Tá vendo? O alto I e o alto C. Quem é melhor, quem é pior? É só diferente. E aí você vai aprendendo. E quanto mais C-level você fica, eu passei pelas etapas, quanto mais C-level você vira, mais a sua tendência, se você estiver aprendendo, é que isso equilibre. Não equilibra total, mas você chega muito perto. Aí hoje eu sou um alto DI. Eu não sou mais um alto I. Eu vim pro D porque senão não põe as coisas no ar, né? Aí você... E um alto C, eu também cresci muito, que é o cara da conformidade, é o cara do check. Porque quando você é vendedor, você é indisciplinado. Sim. Opa, vendedor indisciplinado é quase pleonasmo, velho. Mesmo os bons que vendem muito. Aí quando você vira o chefe dos caras, se você não gostava de participar de reunião de forecast, você é o cara agora que organiza as reuniões de forecast como diretor de vendas. E aí? E aí ou você muda seu perfil ou você sofre. Você sofre todo dia. Você fala, puta, que chato, cara. Tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. Quando eu pedi demissão, por exemplo, da SAP, a primeira vez, porque eu passei duas vezes lá, 5 anos e depois mais 2. E quando eu pedi demissão a primeira vez, cara, eu não estava em crise nada. Eu queria empreender. E eu pedi para sair, mas uma das coisas que me fez sair é que eu virei diretor de um monte de gente, de vendas, e eu não ia mais para cliente, cara. Eu tinha account manager, eu tinha channel manager, eu tinha canais, eu tinha um monte de gente vendendo, e eu mesmo ficava piloto de planilha, controlando um super budget, um monte de gente, mas piloto num escritório no Rocha Verá, em frente ao Shopping Morumbi, numa sala legal, não sei o que, tal, mas com carro blindado que a empresa dá, sabe? Você tem todo um status. Mas assim, o status que o LinkedIn te dá, porque uma coisa é você assim, quem é você? Eu sou o Hélio da SAP, o Hélio da Microsoft, o Hélio da IBM, o Hélio... Agora, quem é você? O Hélio Azevedo. E se você não tem esse sobrenome Microsoft, é difícil dos caras fazer open doors, cold call, entendeu? É diferente. Quando você é um VP de uma multinacional, você é sexy para os headhunters, entendeu? Para um outro empresário para te receber, entendeu? Você liga, o cara te atende. Quando eu fiz o lançamento, a gente fez o lançamento do Windows lá no passado, né, o Windows 2000, o Windows XP, lá nessa época.
a gente teve uma ideia de jirico lá na Microsoft. A gente falou assim, cara, vamos colocar uma caixa de Windows em cada voo da ponte aérea São Paulo-Rio-Brasília, das 6 às 8 da manhã, que a gente vai impactar os executivos. No dia do lançamento do Windows, foi 27 de fevereiro de 2000. Vamos fazer isso. Puta, como é que faz? Vamos ligar às empresas aéreas. Aí quando você liga numa Latam e fala, olá, quem está falando? É o Rafael da Microsoft. Velho, você pode ser diretor ou estagiário, o cara te atende. O CMO do outro lado, quem quer falar? É o Hélio da Microsoft. Hoje está mais sexy, a minha esposa trabalhou 8 anos na Microsoft, está 8 anos no Google, né? Hoje é mais sexy, Andréa Neri do Google. Não importa, velho, a pessoa vai te atender. Assim, é muito difícil não retornar a ligação. Né? Então, eu liguei, a gente ligou lá no diretor da empresa aérea, falou, a gente quer botar uma caixa de Windows em cada... Aí o cara, beleza, deixa eu ver como é que faz. Né? Uma não respondeu, que era a Varig, foi lenta, a outra respondeu rápido, na época. Aí a gente, tá bom, vamos fazer. Eu falei, isso tem um problema, não pode passar no raio-x, velho. Era DVD, lembra? Dentro da caixa do Windows. Não pode passar no raio-x. Não, mas daí a Infraero, como é que vai aprovar isso aí? Bom, em suma, resolveu. O cara ágil resolveu a parada. A gente botou uma caixa de Windows, cara, dentro de cada voo. Isso repercute. Imagina se fosse hoje, né? Não tinha rede social. Sim. Gerou um buzz absurdo offline. Porque os caras que viajaram nessas pontes, um monte de cara decisor, né? Aí liga diretor não vou falar o banco, liga o diretor do banco, lá no Google. Meu funcionário viajou, ganhou um Windows e você não ganha ainda. Pronto, você gerou o que você queria, o desejo do C-level do banco, porque o funcionário dele tinha. E um truque era o seguinte, ele pegava essa caixa de Windows e instalava na casa dele. Sabe o que você causava? Que o diretor, na casa dele, tinha um ambiente mais atualizado e melhor do que no trabalho. Você acha que ele decide? Não. Sim. Então, são coisas, cara, de vendas, histórias essas de venda, que você fala assim, porra, que delícia. É marketing isso. Na época eu era Windows Marketing Manager. É venda, né, velho? Marketing e vendas, aliás. Inclusive marketing é vendas. Uma coisa só. Exatamente. Né? Então são essas brincadeiras que a gente faz todo dia. É divertido, cara. Mas esse negócio que você falou de estudar, eu comentei e eu falei também que eu não gosto de estudar, até precisa acontecer aqui, senão... O cara falando, não tô aprendendo já com ele, né? Primeiro que é mentira, porque eu te conheço. Segundo, não, mas é mentira hoje. Mas é verdade. Por exemplo, talvez quem tá vendo esse podcast me conhece há mais tempo falar assim, Rafael mudou muito. Por quê? Porque, cara, quando eu era mais novo, é esse perfil que você falou. Eu sempre fui muito comunicativo, prolixo, de contar casos, de conversar. E eu sempre fui muito questionador. Então, assim, na época, quando eu era mais novo, na época do colégio, eu queria ser jogador de futebol mesmo. Eu jogava futebol bem. E aí, o que acontece, cara, era que naquela época eu questionava muito o método. Naquela época já. Vou dar um exemplo. Você com certeza passou por isso. Tinha professor que entrava na sala de aula, o cara dava bom dia, e a aula do cara era 1 hora ele escrevendo no quadro. E eu copiando o cara escrevia. Dava o horário dele, ele pegava e ia embora. Aí eu falava assim, peraí, eu tô aqui na escola, esse cara tá de costas pra mim o tempo todo, eu vou copiar pra chegar em casa eu ler. Era mais fácil eu pegar um livro e ler. Não precisava disso. Hoje nem existe isso mais, eu acho, não sei. Não, basicamente não. Mas na nossa época existia. A gente literalmente passava 1 hora copiando, e ele apagava o quadro, o próximo chegava e escrevia tudo de novo. Então, aquilo pra mim nunca fez sentido na minha cabeça. É que pra quem é mais velho lembra, ele ia apagar os caras. Não, professor, peraí, tô copiando ainda. Os atrasados. Exatamente. Né? E ainda tinha isso. Eu sempre fui aquele cara inteligente de passar de ano, tirar 7, no colégio que eu usava a média era 7, então eu sempre tirava 7, 8, 9, às vezes eu pegava uma recuperação numa matéria ou outra e passava, mas eu não estudava mesmo. Só que aconteceu, quando a minha chave virou, e aí eu acho que eu me tornei um pouco nerd, assim, de falar, cara, eu preciso ir atrás de conhecimento, eu comecei a estudar, foi na faculdade, mas não pela faculdade, foi porque meu pai quebrou. Aí quando meu pai quebrou por uma decisão jurídica, enfim, uma decisão de risco que ele tomou e por desconhecimento técnico, ele acabou quebrando. Eu falei, eu não posso ter falta de conhecimento técnico. Isso mudou muito a minha família, a minha estrutura na época. Eu falei, cara, eu quero empreender, já tava abrindo a Benvenuto na época, e eu falei, isso não pode acontecer comigo. Tem uma frase, né, que nossos pais, eles ensinam de 2 jeitos, com exemplo e também como não ser. Então, aquele exemplo... não é exemplo negativo, né? Porque é todo o contexto da história dele. Mas é sempre um exemplo. Foi um exemplo. Eu falei assim, cara, isso eu não vou deixar acontecer comigo.
Então, a partir daquele momento eu falei: "Cara, eu vou estudar tudo. Eu vou estudar tudo, porque falta de conhecimento eu não posso ter para tomar uma decisão", e a partir dali eu passei a gostar de estudar. E principalmente porque eu comecei a estudar algo que eu gostava, né. Então, não era o professor escrevendo, empurrando o conteúdo ali igual abaixo e tudo mais, cara, era eu indo atrás do conteúdo. E eu falo que hoje as pessoas perguntam: "Rafa, e o seu método verde A?" Cara, é um método autodidata. Eu fui atrás, eu aprendi, eu aprendo desse jeito hoje, né. Você sabe, tá, as pessoas que me conhecem e já viram meu conteúdo sabem. Eu vou atrás do conhecimento, eu pego, eu formato, eu tenho minha maneira de aprender, mas hoje eu amo estudar. E que é muito diferente do Rafael da escola e da faculdade. É muito louco isso, né? O tanto que mudou ali o Não, drive. mas eu tenho um monte de explicação para isso. Em primeiro lugar, é que você está aplicando aquilo que você estuda. Isso faz muita diferença, né? Se pegar um aluno adolescente, é difícil de decidir o que quer fazer da vida. É muito imaturo ainda você tomar decisão. Mas quando você entra num negócio que, por exemplo, você gosta, porque você pode entrar num negócio que você não gosta, vai fazer a segunda faculdade, não se encontra, tá? Todo mundo está sujeito a isso, normal. Mas quando o cara mergulha no fala, pô, isso aqui é legal, cara, você normalmente mergulha por quê? Porque no dia seguinte você testa aquilo que você estudou e isso vai te dando prazer, principalmente se funciona. Se você começa a ajudar realmente as pessoas, né? Comigo aconteceu isso em várias frentes. Vendas, por exemplo. Quando eu descobri que. Porque ainda tem a brincadeira, né? Que fala, você não gostava de estudar, eu também, né? Não gostava muito de estudar, por isso você virou vendedor, né? Quem não estuda vira vendedor. Né? Tem a piadinha disso, mas no fundo, cara, é porque eu fui descobrindo que, primeiro lugar, me apaixonei por vendas lá na Microsoft, em 99, quando eu fui fazer o meu onboarding lá em Seattle, eu fiquei lá 2 semanas, e aí, na primeira semana foram 40 horas de treinamento de solution selling. Tinha que passar por isso. E eu era marketing manager, mas tinha que passar pelo solution selling na época. Fui lá, fiz o treinamento, tal, não sei o quê. Cara, ali caiu uma ficha tremenda. Vendas é metodologia. Vendas é processo. E eu não tinha essa visão, era marketing. Eu falava assim, não, vendedor é... Aí o que eu pensava? Vendedor é tudo Arte, falador, é arte. chavacã, arte, nasceu com dom, mentiroso. Tinha um monte de coisa que você tá na sua É cabeça sobre. processo. Aí eu falei, peraí, velho, isso aqui é metodologia, mano. Isso aqui é next, next, quando acabar dá finish. Peraí, mano, isso aqui dá para implantar. Dá para implantar, tem uma lógica. Isso aqui tem um começo, meio e fim. Isso aqui tem etapas. Você tem que saber o que fazer em cada etapa. Para saber o que fazer em cada etapa, a primeira coisa que você tem que saber em que etapa que você está. Eu tô nessa. Identificou que tá nessa, faça o que tem que fazer nessa etapa que você já estudou. Cara, é funil, é taxa de conversão, entra 20, sai 2, entendeu? Faz parte perder 18, né? Dependendo do que você vende, né? Puta, os funis têm formatos diferentes. Aí você vai, pô, é funil, é taxa de conversão, é processo, é método. E aí você descobre o seguinte, pô, será que um vendedor tem que ser tão perfil I mesmo? Ou será que um Czinho ali, um cara do processo, do procedimento, de executar o que tem que ser executado, vende? Hoje, a verdade de mercado é que um vendedor perfil C, ele tem sucesso, porque ele cumpre o ritual da venda. Mas significa que ele não tem que ser simpático? Significa que ele não tem que ser comunicativo? Eu não falei isso? Porque é mutuamente exclusivo. Para você ser disciplinado, você tem que ser, sei lá, sério e sisudo. Quem falou? Então, assim, não, mantém o que você tem natural e desenvolve o que você não tem, o gap. E vai para a disciplina. Porque, cara, você se disciplina quando você vê resultado. E aí você fala, não gostava de estudar, gostava de estudar. É muito simples, cara. Me perguntam assim, qual o livro que mudou sua vida? Eu falo, nenhum livro mudou minha vida. Foi uma coisa que estava escrito na página 187 de um determinado livro que eu li, aquilo mexeu comigo, quando eu apliquei na minha vida, aí mudou. Mas quem mudou minha vida fui eu, com o que estava escrito ali naquele livro. Se eu ler o livro maravilhoso e não fizer nada com aquilo... Cara, perfeito. Eu falo que uma das características que eu tive positivas em 2024 foi consumir muito conteúdo valioso que me geram insights, mas principalmente eu ter botado cada insight positivo que eu recebi em prática. Isso mudou meu jogo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Leon. Você é um cara com muita bagagem de tecnologia, de vendas, mas algo te despertou a atenção para uma palavra que chama inteligência artificial. Um termo, né? Palavra inteligência. Mas um termo inteligência artificial e hoje você está aqui vivendo já com a gente. O que foi isso? Quando que sua mente fez assim, ó, tum, isso aqui é o futuro, ou isso é o presente, isso é agora? Qual a sua visão sobre inteligência artificial? Como todos nós, eu tenho qualidades e tenho uma porrada de defeito. Falo isso para meus filhos direto. Óbvio que eu tenho uma porrada de defeito, mas uma qualidade minha é coerência, velho.
É tipo assim, é muito difícil você me pegar na curva, que eu falei um negócio, estou fazendo outro, que chama esquizofrenia. Você fala de um jeito e faz outro, sabe? Tipo assim, eu sou coerente, é muito estranho, é muito difícil você me pegar, posso gravar 10 vezes que vai... Eu vou ser coerente, é muito difícil eu escapar. E vou te dar prova disso agora. Quando eu cheguei lá no Viver de A, qual foi que eu falei assim, ó, o nosso mantra vai ser produtividade. É assim. E aí, só que esse é meu mantra desde 2000 e nada. Então, da onde vem isso? Cara, quando eu saí da Microsoft, eu montei uma revenda Microsoft, chamava NetFlow. Olha o nome. Sabe o que a gente fazia? Workflow, né? Com os softwares que tinham na época. Né? Então, Lotus Notes, né, que a IBM acabou comprando, né? E alguns softwares de workflow, que era automação de processo na empresa, que o workflow, basicamente, aí a gente faz muito desses em IA, só que hoje é na nuvem e hoje tem outras features, né, que a inteligência artificial ajuda. Mas o Lotus Notes, por exemplo, um software que é da antiga, quem é mais velho aqui, que estiver ouvindo, fala, porra, velho, conheço aí. Ele foi o primeiro, digamos assim, a primeira aplicação que eu me lembro, porque eu era instrutor de banco de dados, já fui DBA, cara. Eu Eu era acho que instrutor eu de banco de conheço. dados. Não, então, eu era instrutor de banco de dados. E o banco de dados, até hoje, um SQL, um banco de dados relacional, ele tem a mesma característica, chave estrangeira, base de relacionamento, one-to-many, one-to-one. Os conceitos são os mesmos, indexação não mudou, né? O que o Lotus Notes fez? Ele era uma base não relacional. Ele era uma base que analisava dados não estruturados. Um texto, por exemplo. O que era muito revolucionário para a época. Hoje, isso é default. Sim, Você, inclusive, me ensinou que a inteligência artificial interpreta melhor texto do que uma planilha. sim. Né? Então, tipo assim, ele pegava dado não estruturado e te dava não respostas como inteligência artificial, mas, por exemplo, eu pegava um documento, mandava para um advogado para ele avaliar. Via workflow, era um e-mail com anexo, certo? Eu mandava para o cara. Só que isso aí é em formato de formulário dentro do e-mail, não era um e-mail anexo que eu abria o arquivo, retocava. Formato de formulário, então que já tinha um conceito de base única que está todo mundo mexendo, né? Todo mundo ia mexendo nisso aí, ia alterando e tinha alçada e aprovação. Então, ó, vamos lá. Ele tinha fluxo, alçada e aprovação. Outra, bem suficiente isso para fazer qualquer coisa. Então a gente implementava reembolso de despesas no Itaú, a gente fez Johnson Johnson, uma porrada de coisa. Assim, era software grande, né? A gente fazia isso em grandes empresas. Apaixonei por workflow. Né? Então, tipo assim, se tiver um jeito simples de fazer essa coisa, seja ela qual for, é essa que nós vamos procurar. Porque isso é mais rentável, é mais legal, é mais gostoso de trabalhar, é um monte de coisa. Então, tipo assim, procura um jeito fácil, velho. Se for para complicar, chama outro cara. Aqui a gente simplifica. Ah, mas fica tosco. Na sua opinião, né? Na minha, fica fácil. Veio do workflow, veio do estruturar processo, veio do pegar qual era a nossa meta? Na época, vê se é valioso. Ó, isso no 1990x, tá? Olha o que a gente falava. Nossa missão, pegar teu processo de compras, se dura 8 dias, fazer ele durar 8 horas. É esse o nosso meta aqui. Vamos lá. Era assim que a gente... O que é o IA hoje? Parece assim, nossa, velho, você falava isso lá É a em... mesma lógica. Eu não. O Planeta que trabalhava com tecnologia falava isso, os bons, né? Os caras IBM, Microsoft, falava assim, cara. Aí a Microsoft vai lá e lança para concorrer com esse cara um tal de Exchange, né? E vai lá e começa, meu. Ah, eu sou o cara que faz workflow com Outlook por trás e não sei o que, tal, com alçada, aprovação. Tem o Active Directory do Windows, então o Active Directory você cadastra todas as pessoas, vê quem é subordinado de quem, forma o time, faz organograma, né? Aí, puta, você tem perfis, então, ó, nesse organograma, esses caras podem acessar até aqui. Aí, se o cara for diretor, ele acessa tudo. Aí começa a misturar acesso a arquivos com organograma, né? Que é perfil de usuário. Pô, isso vai crescendo, tudo com workflow. Né? Então, se eu fizer uma despesa acima de R$ 5.000, um diretor tem que aprovar. Se for acima de R$ 50.000, tem que um VP aprovar. O que é isso? Hoje é igual. Né? E isso foi se desenvolvendo na área de tecnologia. E eu, cara, pô, fanático por isso, falei, velho. E aí, quando eu fui aprender Solution Selling, eu falei, peraí. Se venda é processo, né? Eu sabia já Lotus Notes na vida. Venda é processo, dá para automatizar essa coisa toda. Aí, não fui eu que inventei, né? Mas eu pensei parecido com os caras na mesma época, né? Os caras inventaram um tal de CRM. Conselho Regional de Medicina? Não. Então, inventaram o CRM, cara. Os caras falaram, pô, peraí. O que é o CRM a não ser o ERP da venda? Né? É assim, tipo, ó, tem um software que, ou várias marcas, né, que faz o seguinte, pega a venda, industrializa essa venda, bota processo. Eu gosto desse termo, não foi eu que inventei, não. Industrialização da venda. Venda é processo, a gente desenha, faz uma linha de produção, começa a vender. Hoje os caras chamam de máquina de vendas, mas tudo bem. Nos anos 90 a gente falava que era industrialização da venda.
É muito legal isso, porque isso, você vê, o conceito não mudou. E isso fez eu me apaixonar por IA. Por quê? Porque hoje, primeiro, adoro essas duas expressões, você sabe disso. Low code. Eu só gosto mais do que low code é no code. Porra, aí eu amo. Entendeu? Porque eu não quero codificar. Isso é coisa de nerd, É, entendeu? acho que o Zuckerberg já Codar, né? Porque eu falava É, codificar na minha época, agora é codar. codar. Tipo, velho, não quero. Quer codar? Parabéns, você ganhou um Não, troféu. e assim, o Mark Entendeu? Zuckerberg e outros já admitiram que, tipo assim, o desejo é matar o programador. É acabar com a figura da pessoa que tá ali codando. A ideia é dar poder para o usuário criar e tornar real as coisas com IA. A questão de morrer ou não morrer é que tá na UTI, né? Sim. É polêmico o que você vai falar agora, vai dar um corte horrível. É que é mesmo, velho, desculpa. Você entendeu? Há 4 anos atrás, 3 anos atrás, pra você pegar um cara, vou falar Java, por exemplo, na época, né? 4 anos atrás, você pegar um cara, qualquer Python, depois, qualquer coisa, você falava assim, aí os caras eram raros, trabalhavam nas squads, entendeu? E começaram a se valorizar por $10 a mais por hora, migrando na diagonal, assim, só subindo de preço. Aí, como eles andam em bando, em grupo mesmo, como tribo, o bando não no mau sentido, tribo, o que acontecia? Quando um saía, e as startups, cara, fizeram um rodízio disso gigantesco. Um cara que saía de uma 99 ia trabalhar onde? Na RAP. Aí o cara saía da RAP e ia para Flash. Aí saía da Flash, pô, isso aí todo mundo sabe. Eu conheço quase todo mundo que está aí nesses lugares e eles passaram por todas essas. Aí o cara ia para Swile, aí o cara vai para. É a mesma tribo, tá? Os caras estão por aí. Né? iFood, entendeu? São os mesmos caras codando o iFood, codaram o Uber, codaram o 99, porque são os mesmos caras, digamos. E ficam assim. Aí quando um vai embora, o que ele faz? Ele convida os brother. Então eles se movem em bando. E aí os caras vão rir disso, mas falar, é verdade, é verdade. O cara fala, vamos escolher um trampo aqui agora, velho. Tá legal pra caramba, uma startup de payments, né? Que a gente não sei o que pago, não sei o que pay. Qualquer dessas aí, fala, vem pra cá que o negócio tá voando, investidor, o caramba, meu, puta, é legal pra caramba, né? Trabalha de Escritório cueca, novo. pantufa, porra, vem aí. Aí o que acontece? Vai vem 18, né? Tudo a mesma tribo, que já trabalharam junto, que se conhece, que joga bola, que não sei o que, tal. Isso está acabando. Não estou dizendo que acabou, mas está acabando. Sim. Porque não é mais a caixa preta, quem manja sou eu, né? Você não sabe codar, hahaha, entendeu? Não, agora não, velho. A sabedoria, ela tá democrática, né? A primeira experiência que eu tive com isso foi meu filho, cara. Lá em janeiro de 2023, a gente lá fuçando do nada no chat GPT, né? Não tinha nem o pago ainda, né? Foi na sequência. E aí eu e meu filho mais velho que trabalhava no Facebook na época, tá na Microsoft. Aí a gente fuçando lá em casa, tá não sei o quê, a gente começou a fazer perguntas, né? Faça uma poesia sobre vendas. Aí o cara fez uma poesia tosca lá, né? Agora faça como se fosse Renato Russo. Ele fez, a gente espantado com o resultado, né? Caramba, parece o Renato Russo mesmo que escreveu. Agora põe uma melodia nisso aqui. Aí o cara põe as cifras, né? Aí, caramba, né? Pôs a harmonia lá. Aí, que tom que você fez? Lá menor. Você fala, e era mesmo, eu sou músico. Pô, não é possível, né, cara? Assim, era tosco do tosco. Aí um advogado que estudou no Colégio Bandeirantes com meu filho, um formou em Direito, meu filho formou em Economia e tal. Aí ele ligou para um amigo, né, de escola, falou, puta, tô com um problema aqui, você que trabalhava na Microsoft, né, falou, meu filho, porra, sei, no Excel aqui não tô conseguindo resolver. Aí meu filho olhou e falou, cara, aqui é macro. Eu também sou um power user de Office, né, então assim, meu filho olhou e falou, não, aqui não tem feature do Excel fazer isso. Aqui tem que ser VBA, sabe? Sim, eu estudei isso é, na faculdade de economia. tem que programar. Aí, beleza. Chat GPT. Na época, hein? Eu tô falando 23. Aí a gente foi lá, e meu filho, eu não estava junto com ele. Ele foi lá, pegou o problema do cara, descreveu, falou que queria gerar uma máquina no Excel, versão tal, não sei se já era o Office 365, pum. Meu filho me contou isso, ele pegou esse código, lá no início do ChatGPT, pegou o código, que era bem razoavelmente simples, porque é um VBA, né? Pegou esse código, meu filho não é desenvolvedor, colou, carregou na máquina Excel, rodou. Tipo, isso foi a primeira vez que a gente viu um negócio assim do no code, né? Que é assim, era muito tosco esse exemplo que eu estou dando, mas é que ele é embrionário mesmo. Hoje, Cara, eu dou um exemplo que eu configurei uma aplicação num servidor com Docker e tudo mais. Cara, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Só que conversando com a AI, misturando, mandando os códigos e colocando no lugar correto, é uma coisa bem técnica
né? Que, igual você falou, que era totalmente inacessível, a gente passa a ter acesso. Então, eu acho que cada vez mais a IA vai trazer pessoas como nós, que entendem de negócio, entendem de tecnologia, soluções que vão trazer resultado. Mas eu quero te convidar para você desenhar alguns frameworks aqui. Porque imagino que você que está nos assistindo, você está em um desses 3 cenários que eu vou desenhar aqui agora. O primeiro, você está querendo viver de IA que nem a gente. Fala, cara, eu quero entrar para o mundo da IA, eu quero ganhar dinheiro com a IA, eu Posso dar quero... contexto? Te Pode, interrompendo? claro. Porque você estava em BH e falou assim, cara, quero viver de IA. Né? Aí, pô, onde eu vou viver? Foi para IA perguntar qual a melhor cidade para viver. Isso é muito louco, velho. Isso precisa ser contado. Né? Aí você, não sei o quê, Floripa. Ah, por causa do IDH, porque é seguro, por causa da praia, por causa do planeta. Aí você pega, vem você e a Anne, vambora, vambora. Aí vem, aluga um apartamento em Floripa. Vou morar onde em Floripa? Jurerê, pô, é o lugar mais legal. Aí vai para Jurerê. Não tinha dinheiro nem para fazer supermercado, né? Aí fala assim, pô, vou pagar aluguel e vambora. Agora preciso viver de ar, não tem alternativa. Não, tem volta. A sua história é essa, certo? Aí você Sim. fez isso e, pô, meses depois já estava, não assim, tá trabalhando que nem um cavalo, mas, pô, já estava numa situação de, pô, Sim. não é que eu vou viver mesmo de ar? Né? Então você fala assim, pô, se você é uma pessoa que quer viver de ar, que ela te interrompe nisso, assim, é um exemplo, é você resolveu viver disso, ponto. Né? E aí tomou essa decisão. Esse é o primeiro cenário que você falou dos 3, Ferrari Framework. Isso. E para isso, lembrando, já que o Eric comentou, eu vou colocar algumas coisas. Cara, não tem ilusão, não tem atalho. Eu acho que, igual ele falou, pontuou muito bem, tem que ter uma curva de aprendizado e uma dedicação muito grande ali no início. Claro que depois você vai adquirindo uma camada de conhecimento que vai facilitando muito o processo. E o que a gente faz aqui é formatar esse conhecimento que eu bati muita cabeça para entregar isso de uma maneira mais estruturada. Quem dera tivesse um viver de ar quando eu comecei. Tomara que você esteja fazendo isso, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Tomara. Mas eu sei que você está fazendo, que é o seguinte. Óbvio que você está cada vez trabalhando menos, porque a IA começou a trabalhar para você. Sim. Não, eu não escondo para ninguém. O meu objetivo, pode anotar que é o primeiro episódio do podcast, no máximo, meu planejamento é de 5 a 10 anos. É bem ser isso mesmo, porque eu não sei a velocidade que a IA vai evoluir, né? Mas de 5 a 10 anos eu quero estar aposentado e a IA produzindo, eu não precisar trabalhar nenhum dia da minha vida. E para mim o significado de viver de IA é o ativo mais importante da vida, eu acho que a gente concorda muito nisso, é tempo. Tempo. Por isso, produtividade. Tempo, exatamente. Então, assim, eu vou conseguir ser produtivo, eu vou conseguir gerar valor para pessoas, para empresas, e eu vou ter tempo, não é para ficar à toa, não. Não estou falando, eu vou ter tempo e ir para a praia. Não. É que eu vou ter tempo para pensar e fazer o que eu quiser, para gerar valor, se eu quiser começar um novo business. A frase é muito importante. É que você fala assim, daqui a 5 anos, eu não quero mais precisar trabalhar. Ninguém falou que você não quer trabalhar. Você só não precisar. Tá bom pra caramba. Entendeu? Eu não preciso mais, mas eu trabalho. Mas eu não preciso. Isso. Estamos alinhados? Não preciso mais, mas eu trabalho, porque eu amo o que eu faço, Sim. etc. Tal. Mas e se você ficar sem trabalhar 3 anos? Você fala, não acontece nada. É por aí. Exatamente. Mas não, e o mais louco é conseguir criar uma estrutura que talvez daqui 5 anos, 10 anos, vai produzir mais e melhor do que se eu estivesse trabalhando. Isso que para mim é surreal. A única coisa que eu discordo é 5, 10 anos. É mais curto. É mais curto, né? Tomara, você vai me ajudar a chegar lá. Mas então tá, vamos continuar no framework. Tem a pessoa que quer viver de A, e aí eu quero que você desenhe para ele. Claro que tem a minha trajetória, mas vamos colocar também uma pessoa. Pode Vou ter a pegar. minha. Não, vou pegar outro exemplo. Pode ter Vou a pegar minha, um pode. exemplo, então, de uma pessoa que está querendo fazer uma transição de carreira. Tá? Tem a segunda pessoa, ou que quer apostar tudo mesmo, já entendeu que A vai mudar o mundo. Tem a segunda pessoa, que é o empresário, que está aí ouvindo a gente, né? Falando de business e IA. E o cara fala assim: tá, cara, eu quero implementar IA no meu negócio. E tem a terceira pessoa, que o que ela tá querendo? Ela tá no CLT ou no PJ, cara. Ela tá ali usando o ChatGPT, usando as ferramentas, mas ela tá querendo o viver de IA dela é mais light. Ela quer começar a viver de IA ali dentro para ver as possibilidades, para daqui a pouco abrir um negócio, para daqui a pouco isso tornar uma possibilidade dela empreender. Então acho que você tem esses 3 tipos de cenário, né? O cara que tá querendo dar um all-in, fazer transição de carreira, o cara que tá aplicando na empresa, o cara que está ali aplicando as ferramentas, aplicando no trabalho dele ou na vida pessoal dele. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desses 3 cenários e eu vou te desafiar. Se o Hélio tivesse nessas 3 figuras, qual seria a sua visão? O que você faria?
Então, vamos lá, eu até aconselho bastante gente que trabalha mais jovem, né, muitos. Meu filho, por exemplo, meus filhos, né, um 17 e um de 30, velho, tipo, 30 e poucos, né. Então e eu aconselho muita gente dessa idade, né, como mentor, né, dessas imersões todas que a gente faz, eles perguntam isso, né. Muita gente me pergunta: "Olha, é melhor ser executivo ou empreendedor?" Essa já é uma pergunta padrão, assim. Eu falo: "Tem prós e contras dos 2 lados". De novo, eu não sou um empreendedor porque eu tive burnout como executivo, eu sou empreendedor porque eu quero, entendeu? Então, tipo assim, eu quis, não foi um negócio que eu não aguentava mais. Talvez eu provavelmente nunca mais serei executivo, mas como eu não uso as palavras nunca e sempre, eu não abro, mas provavelmente não mais. Eu não tenho no plano, pelo menos, ser o executivo de novo. Não passa pela minha cabeça. Sim, de verdade. Se acontecer isso, vai ser muito esquisito, muito estranho, muito improvável, entendeu? Mas, sei lá, eu não falo nunca porque eu sou velho. O velho é o seguinte, eu falo pro meu filho mais novo, de 17, Telzinho, eu falo: "Theo, deixa eu explicar, você tá numa idade que você tem certeza de tudo e não acha nada. Quando você chegar na minha idade, você vai achar tudo e não ter certeza de nada. Fica tranquilo", entendeu? Tudo eu acho. "Ah, eu acho que", então hoje eu acho que eu nunca mais volto. "Tem certeza?" "Então, não tenho certeza de nada, velho. Eu aprendi na vida que você não tem certeza de nada. O que eu muito provavelmente não volto a ser executivo." Viver de IA para mim é isso, é eu fazer com que a tecnologia trabalhe a meu favor. Eu vou falar tecnologia no geral, por um acaso AI, mas já foi Workflow, já foi Exchange, já foi Office, já foi Excel. Quantas pessoas Internet, né? ó, Internet. Podemos simplificar, inclusive. bom, uma das coisas que provavelmente a gente vai fazer no Viver de IA, né, a gente falou disso ontem, eu e você. Você falou: "Nossa, a gente tá alinhado, né, pensando diferente", que é minha esposa falou: "Pô, por que que vocês não viram parceiro Google de Gemini?" Porque assim, não tem nenhum parceiro Google Gemini se destacando. Os grandes parceiros de Gemini vão surgir ainda. Não tem ninguém que você fala, o Google tranquilamente fala, sei lá, liga lá um banco para o Google, fala, preciso da sua ajuda. Ele fala, pega esse parceiro e manda lá que resolve. O Google não tem esse cara hoje, no Brasil. Não tem um cara que ele fala, põe esse que resolve. Microsoft, idêntico. Puta, Copilot, etc. Tal. Já tem mais players na Microsoft do que no Google, por incrível que pareça. Tá? Que sabem mais do Copilot do que lá do Gemini no Google. Tem mais parceiros Microsoft trabalhando com AI. Por quê? Porque a Microsoft é a maior. Puta, cara, ninguém faz enablement no mundo melhor que a Microsoft. Ninguém. Que é a evangelização do time inteiro na ponta. Então, assim, eu provavelmente mergulharia em AI. Tem uma coisa em tecnologia que vale desde os anos 80, vale até hoje, cara. Não vai tocar violino no deserto. O que significa isso? Não inventa, velho. Pega os padrões de mercado. Por que você usa Make? Entendeu? Por que você optou por Make porque ele é fofo? Não, cara, porque, cara, é o mais usado do mundo. Tem outros players, né? Mas você não foge. Você não vai falar, mas eu fiz esse aqui que um cara desenvolveu lá em Jundiaí e que está voando, né? Eu não estou nada contra Jundiaí, é um bom exemplo só, né? O fato é o seguinte, velho. Puta, tem 1 milhão de usuários? Não, então eu não estou com medo. Na hora que tem 1 milhão de usuários, fala, pô, agora eu. Então, assim, eu uso o padrão de mercado, eu uso as melhores práticas de mercado, não porque elas já funcionam só, é porque dificilmente eu vou ficar na mão daqui a um ano. Pô, imagina toda empresa rodando num CRM da marca X e daqui a um ano os caras descontinuam. Tá maluco? Entendeu? Não importa o tamanho do CRM, eu estou falando tecnologia, qualquer. Compre um de mercado. Ah, não vou comprar o Salesforce, vou comprar o Pipedrive, vou comprar o Zoho, vou comprar. Mas compra um de mercado. Não inventa que você vai ficar tocando violino no deserto uma hora ou outra. Ou o cara para dar manutenção vai ser o quíntuplo do preço, porque não tem, raridade gera valor, né? Então, ou você não vai encontrar mesmo alguém para te ajudar. Isso não é diferente para RP, isso não é diferente para plataforma, Linux ou Windows. Puta, pode usar Linux se você quiser, eu suspeito que eu vou de Windows, mas eu vou de Windows. Eu vou, inclusive, de OS porque eu uso Mac. Mas assim, é Mac, OS ou Windows. E o resto? Chama resto mesmo para mim. Mas isso é preconceito. Me prende. O que você quer que eu faça? Na hora de optar para minha empresa, ou será Windows ou iOS. Ponto. Ou será PC ou será Mac. Não será um alienígena. Entendeu? Na hora de ser um CRM, pode apostar que para minha empresa eu vou escolher um CRM de mercado. Seja ele um pequenininho que eu quero dizer, um mais barato e menos potente, tipo um Pipedrive, que é bem legal,
Inclusive entendeu? a gente usa. Não, e que é bem legal, porque senão dá a impressão, tô falando, né? Comparado ao Salesforce, ele é pequeno, é só isso, né? Ou eu vou para um Salesforce, ou eu vou para o Microsoft Dynamics, que os caras acham que não existe, tem 80% de market share a Microsoft no mercado. Pode ficar tranquilo que o B2B usa, entendeu? Então, tipo assim, eu vou para um negócio confortavelmente padrão em tecnologia. AI também tem as suas ferramentas, que você conhece muito mais que eu, obviamente. Typebot, onde você está errando? Pouco, né, velho? Se você escolheu o Typebot como seu interface no mundo, você escolheu, vou usar Typebot. Tem um monte de bots, de tudo quanto é marca. Mas falar que você está errando se escolher esse, não, você representa Typebot. Eu? Não. Eu estou dizendo que escolhe um desses, desse tamanho. Aí você não vai errar. ManyChat. Cara, desculpa. Até porque eu acho que isso é legal, porque a gente passa a não ter compromisso com a ferramenta e sim com a solução. É isso. Porque olha só, a partir do momento que a gente está criando soluções reais, entregando valor, cara, a verdade é que pra gente, hoje a gente usa, né, principalmente ManyChat, Bake.com e o Typebot. Mas a verdade, cara, é que a gente não tem compromisso com essas ferramentas. Não. Então, se amanhã for N8N, for Outros bots quase exatamente. Microsoft Bot. Nós vamos usar Microsoft Bot, Google Bot. Cara, a verdade é que a gente quer trazer a melhor solução que traz mais resultados de um jeito mais simples. Ponto. Acabou. É isso. Não, e tem a ver com base instalada, não precisa ser multinacional necessariamente, né? Então você pode falar HubSpot, pô, beleza. Mas um RD, pô, pelo amor de Deus, você não pode falar que você está fora, entendeu? Você não pode falar que se você usar Blip como bot, todo mundo, o Itaú usa, Luiza, Vivo, os caras usam Blip, brasileiro de BH. Mas então qual é o recado que você tem, cara, pro cara? Nós estamos no exemplo do empresário, né, do empreendedor. Sim, o exemplo é viver de tecnologias. Isso. O que você tem a dizer pro cara que tá boiando e assim, não tomou a decisão ainda de investir em inteligência artificial? Para ele mesmo, estuda. Pro negócio dele. Estuda, Pro business. estuda, vai procurar treinamento. Não falta treinamento, tem um monte de enganador, como em tudo na web, porque hoje é muito fácil ensinar a fazer. Tem um monte de cara que nunca fez ensinando a fazer. Um monte. Entendeu? O cara nunca fez, mas ensina a fazer. Você que sabe, né? Não é o teu caso que já implantou um monte de projeto. Então, tipo assim, primeiro, vai buscar um cara que tenha pedigree, credencial para te ensinar e que está fazendo coisas de verdade. Ponto. E vai estudar. Né? Outra coisa, atalho, mentoria. Se você fala coach, fica brega, né? Mas é que coach ao pé da letra é legal, porque o coach significa lá no futebol técnico. Porque Técnico do banalizaram aqui no basquete, Brasil, né? exatamente. O coach, o teu técnico no basquete. Você joga a bola Sim. e o cara é teu coach. Sim. Mas banalizou. Mas coach mesmo, que é você toma decisão, mas ele te orienta. Né? Mentor, o cara te orienta, não é nem que você toma, ele te orienta, vai por aqui, né? Que é o cara que já fez, vou me mentorar com ele. Então, assim, acho que a primeira coisa é estudar e buscar bons mentores. Ponto. A segunda coisa é, já falei, não inventa. Entende que é best practice e vai Metodologia nelas. que você falou cara, pra tudo, né? É metodologia. Vai nela, velho. Se ficar, eu vou bolar a minha, ou você, puta, realmente vai ser o novo Bill Gates, o novo Mark Zuckerberg, pô, do caramba, parabéns. Mas a chance disso acontecer é muito pequena. Então, assim, eu sou mais humilde, eu vou no padrão, eu acho que eu não vou bolar um Facebook, eu vou, tipo, usar o Instagram mesmo, assim, não vou inventar o meu. Entendeu? Então, tipo, mas o algoritmo deles é uma porcaria. Faz um melhor. Mas o meu é melhor. Se o seu for melhor e não acontecer no mercado, não aconteceu nada. Não adianta nada ser melhor. É melhor e seu, né? Ninguém sabe. Tá lá no... Não adianta nada, velho. Então, assim, eu não brigo com essas coisas. Eu simplesmente entendo como está o mercado e, cara, ajo de acordo com o mercado. Tem gosto? Tem, porque tecnologia é muito diferente de carro, de moto, né? Eu gosto dessa, não gosto dessa, sabe? Tem. Gosto de Yamaha, não gosto de Honda. O cara fala também, eu gosto de H8N, não gosto de... Sabe? Não gosto de Não, geralmente quem fica implicando com isso é o cara da tecnologia. É o nerd. Porque assim, a gente tem um clube de empresários, né? Ninguém tá preocupado com isso. Essa discussão se é um, se é outro. O cara quer ver funcionando. A hora que você vai mudar, você tá lá, você vai mudar de casa, aí você liga na net para trocar o ponto, na Vivo, você liga lá. Quero trocar o ponto, vou mudar de endereço. Hoje, 90% dela você faz isso via bot. 90%. Se não 100%. Então você vai lá, WhatsApp, quero reagendar. WhatsApp, começa uma resenha com o chat ali. Pode ser Typebot, mas WhatsApp. Legal.
Ah, dá seu CPF, você dá ali, já te localizei, né? O robozinho fala assim com você: Oi, Hélio, já te localizei, muito obrigado por entrar em contato. O que você gostaria? Opção 1, mudar de endereço, opção 2, cancelar o pagamento, mudar de endereço. Perfeitamente, o seu endereço, não sei, você pode colocar o seu novo endereço, não sei o quê. Ah, muito bom, você gostaria de agendar para quando? Temos horário na segunda pela manhã, segunda à tarde, terça à tarde. Terça à tarde. Aí, qual o melhor horário para você? Isso é um bot, né? Quando acaba, se está agendado e se o cara for lá da net ligar sua internet, meu velho, você está muito feliz. Aí eu pergunto para você, qual era a ferramenta que tinha lá por trás? Até sei qual é que eles usam especificamente. Não interessa, velho. Quando você quer marcar um exame no Fleury e você quer agendar o seu exame de próstata, o seu, sei lá o que, velho, exame de sangue, qualquer coisa, você quer fazer um ultrassom e consegue agendar por aqui, o problema está resolvido. Qual foi a ferramenta que resolveu? Os caras perguntam para mim, Hélio, qual o melhor CRM do mercado? Eu falo, o bem implementado. Acabou a conversa aí. De que marca? O bem implementado. O mal implementado, você vai xingar os melhores do mundo, velho. Entendeu? E aí não é diferente. Não é que não, é meio que sempre. Por isso que eu tenho facilidade de entender AI, porque é tudo igual. Sempre foi. Só é mais rápido, né? E mais abrangente. E, obviamente, tem um framework da IA. Né? Ela entende melhor texto, ela tem uma lógica de palavras que derivam das outras. Você precisa entender um pouquinho de como ela trabalha para saber como pedir melhor para ela. Né? Quando você pega para uma IA e fala assim, eu vou para Campos do Jordão, eu vou jantar, aí a IA fala assim, fundir. Né? Por quê? Porque a maior probabilidade Sim. é a que ela vai te trazer. Não é certo ou errado, é a mais provável. Sim. Se você entende isso, você fala, tá bom, é isso que eu tenho que esperar dela mesmo. Mas eu vou comer um churrasco. Então, mas é que 80% das pessoas seria... Aí você altera o prompt, olha, quando eu falar, como, né? Aí vai arrumando. Então, eu gosto muito do exemplo que você deu uma vez, que eu estou usando para falar para várias pessoas. Você fala, cara, a gente arrumou tudo lá no escritório. Meus exemplos são open source, pode usar. Então, eu não vou dar o nome, mas a gente arrumou tudo lá no escritório de advocacia que fazia leilão de imóveis. Você fala aos advogados, você demitiu? Não, viraram arquitetos e engenheiros de prompt. Todos eles. Eles é que monitoram todos os prompts da IA que está lá no escritório de advocacia para garantir que o processo continua fidedigno e está dentro de legal, dentro de compliance. Ou seja, porque a IA ela pode alucinar? Pode. Pode alucinar. Ela pode cometer um erro aqui ou ali. E qual é a diferença da IA para mim, para a equipe? Né? Você não gosta de gente? Claro que gosto. Mas assim, eu queria que meu filho fosse parecido com IA às vezes. Porque eu fiz o meu primeiro agente lá no passado e eu falei, eu quero um tom informal, eu quero um tom não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Carreguei meu livro lá, o PDF, né? Falei, pô, fiz o agente Elinho lá, né? Que legal. Aí uma hora eu fui falar com ele e falou assim, e aí, firmeza? Eu falei, não sou Mano Brown. Isso que eu encontrei. Olha, bobo. E aí, firmeza? Eu falei, não sou Mano Brown, velho. Né? Gosto do Mano Brown, mas eu não sou ele. Então, tipo, eu nunca falo. Aí eu pus lá no prompt. Eu jamais uso firmeza. No máximo, beleza. Ponto. Aí dá para usar a palavra que eu não uso muito. Nunca mais ela vai falar firmeza. Seu filho é assim, minha filha? Não é. Eu falo para ela, não fala mais firmeza. Aí tá bom, pai. Aí a mãe, firmeza? Porra, eu não falei para você. Então, equipe é igual. O IA, você gosta mais de IA do que de gente? Não falei isso. Estou dizendo o seguinte, se você orienta da forma certa, esse negócio de melhoria contínua na IA é muito sério. Ele vai melhorando. É um machine learning. Né? Ele vai melhorando. Ele vai melhorando. Com a orientação de quem? Nossa, pô. E então, o melhor não esquece, né, cara? Então, primeiro, é o do seu filho. Ele erra. Uma vez. Se você fizer a sua parte, ele vai errar uma vez só. Senão você vai ficar reclamando da IA. Né? Você faz a sua parte, ela para de errar. Não vem mais aí. Não era errado, mas não é eu. Ou seja, não é um cara como eu. Né? Se não faz o tempo verbal, fugiu. Não é uma pessoa como eu. Então, tipo assim, e aí, firmeza? Esse não é o Hélio. É só isso, não é que é certo ou errado. Então tá bom, tira o firmeza, põe no máximo. E aí, beleza? Aí tá falando como Hélio. Aí, beleza, aí vai. Né? Ela nunca mais fala firmeza. Ela nunca mais erra. Se fosse errado, isso. O advogado também, deu uma resposta que o advogado fala assim, então, peraí. Você respondeu aqui, é isso, mas tem um risco aqui é assim. Então, aí você vai lá, arruma o prompt. Dali para é melhoria contínua. Ela sobe um degrau, não desce mais. Pum. Foi. Aí o advogado arruma de novo. Foi. Isso se chama qualidade. É um organismo vivo de melhoria contínua
E aquilo é o que a gente está fazendo no Viver Já, né? Parece que a nossa empresa cada vez mais está mais eficiente, Também vai acontecer um negócio agora né? no podcast exclusivo que eu nunca falei para você. Tem algo, eu acho que já falou muito, né, mas tem alguma coisa que eu não te falei. Você já leu o livro A Meta, Cara, eu acho que já. Qual que é? Teoria das Restrições? Não, Eu não vou dar spoiler, né? É o não, livro de não li. cabeceira meu. E quando eu conheci o Theo Orosco, era o livro de cabeceira dele, sem a gente nunca ter se falado. Entendeu? E é um livro dos anos 90. Né? Assim, cara, tem que ler hoje, atual. Por quê? Teoria das restrições, como é que eu tiro o gargalo? Como é que eu melhoro processos, identificando o gargalo, tirando, vai melhorando. Aí você continua com o processo, tira o gargalo, vai. Não é só isso o livro, tem mais coisas, tem umas histórias. Ele fala de um jeito lúdico sobre Uhum. linha de produção, é muito legal. Até tem um amigo nosso da família que está fazendo engenharia de produção, e eu falei para ele, você tem que ler o livro A Meta. Ele, quê? Eu falei, nossa, o cara entrou na Poli, engenharia de produção. Eu falei, opa, vou te dar uma dica que você vai sair na frente dos seus amigos, né? Lê este livro. E por que eu falei isso? Porque teoria das restrições aplicada aí é uma delícia, né? Porque se não é uma restrição, é uma correção que você faz para melhoria do processo contínuo, velho. E há melhoria de learning contínuo e de processo, desafogar processo, gargalo contínuo, o tempo todo. Isso dá muito prazer. Tá bom, pode ser coisa de nerd, mas para mim dá muito prazer. É muito legal você, de novo, pegar um processo de compras que demora 8 dias, transformar em 8 horas. Isso me dá prazer mesmo de entregar para o Sim. cliente. Mas isso Não, não é só prazer. Isso é redução de custo para o cliente, aumento de rentabilidade, isso é dinheiro no bolso, isso é agilidade, é mais competitividade, ele é melhor do que o concorrente dele quando ele faz assim. Ah, tem um amigo meu que está no meu clube lá de vendas, o Alexandre, cara, pô, ele foi meu aluno G4, eu virei conselheiro da empresa dele, agora não sou mais e é amigo. E, cara, esse cara montou, ele é advogado, e ele montou, o que eu brinco, ele montou a capivara virtual. O que ele faz? Ele faz dossiê de empresa numa velocidade brutal. O que demorava 80 horas para você levantar toda, digamos assim, um dossiê de uma empresa, ele levanta hoje em 1 hora. Consulta 3.600 fontes, cartórios, ministério, não sei o quê, papapá, e fala assim, ó, tá aqui essa empresa, como se fosse uma certidão negativa. Tá aqui assim, papá, restrições do CNPJ, dos sócios, das propriedades. Mas assim, cara, um negócio absurdo, a empresa dele tá voando. Né? Putz, não foi com o IA ainda. Foi só com o algoritmo dele mesmo, de pesquisa. Imagina agora, né? E ele tá no nosso grupo lá, né? Falou, cara, você vai voar com isso. Mas por quê? Olha lá, ele pegava um negócio que demorava 80 horas e consegue te dar uma garantia de que esse cara é fidedigno, esse seu fornecedor. Porque a gente. É muito legal, ele que me ensinou esse termo. Know your customer, know your employee, know your supplier. É um conceito mesmo. KYS, know your supplier. É mundial. De compliance, de ética, etc. Tal. Por exemplo, você ser um fornecedor da Apple, velho, se tiver uma coisinha na sua capivara, você não fornece para a Apple. Ao contrário do que todo mundo pensa, que brinca com essas coisas da minhoca, da não sei o quê, McDonald's, meu velho. Você é um fornecedor, eu já fui fornecedor, SAP. Você já fui fornecedor do McDonald's. Precisa ser homologado lá como fornecedor, velho. Você passa por um crivo gigantesco para chegar e falar: este cara é o fornecedor do McDonald's. Então, essas empresas mais globais e mais, digamos, todas muito monitoradas, né? Pelo público e pela, né? Elas são muito auditáveis. Então, o que acontece, cara? Ele bolou uma solução em software que ajuda essas empresas a garantir, por exemplo, que você vai trabalhar numa Apple e você não tem antecedentes criminais, que você muito rápido. O employee. Aí ele fala, supplier, você vai ser fornecedor da Apple, ele levanta toda a capivara do CNPJ da sua empresa para ver se você pode ser um fornecedor Apple. Pô, isso aí vale muito. Entendeu? Então, tipo assim, o cara, tecnologia, encurtou o processo. Quantos que você acha que a empresa dele vale hoje? É MRR 100%, é tudo assinatura. Entendeu? O cara saiu do nada há 3 anos atrás. Entendeu? Hoje o cara fatura, sei lá, 10 milhões. Entendeu? pra gente indo pro encerramento aqui do podcast, eu acho que a gente gosta também muito dos Estados Unidos, eu acho que não tem nada a ver com a cultura, mas é porque tudo funciona, né? A sensação que eu tenho toda vez que eu estou nos Estados Unidos é que tudo que a gente vê de ineficiência operacional no Brasil, a gente vê razoavelmente funcionando muito bem. Razoavelmente não. Na maioria das vezes funcionando muito Basta bem ser lá. para o evento grande. Eu comemorei o aniversário de casamento o ano passado. A gente é muito fã do YouTube. E aí, 20 anos de casado, aí nós fomos para Las Vegas ver o show do YouTube no Sphere. Ali é um MBA.
de eficiência num nível... Só pra você ter uma ideia, né? Você pega uma resolução de um LED aqui, chega 4K, você fala, nossa, que legal, TV 4K. A resolução do Sphere é 40K. Velho, tem hora que você não sabe se é verdade ou mentira. Você olha pro cenário e fala, não, isso aqui é o deserto, né? Não é que parece o deserto. Mas não é eficiência, cara. Eu fiz um vídeo no Instagram, um dia lá tava eu, meu filho e minha esposa, o Rafa, o que mora lá. Cara, eu mostrei assim, a fila para comprar uma água, né? Com RFID, né? Pô, peguei 4 garrafinhas, tinha 20 mil pessoas no show, cara. Tinha um monte de gente, a fila fluindo, assim. Aqui Eu no demorei... Brasil, como é que seria a fila? Não, aqui no Brasil a gente perde a chance de vender, porque você vai num show no Morumbi, por exemplo. Vou dar um exemplo ridículo, né? Como o estádio é feito para homens irem, o banheiro feminino é um inferno no estádio. É um exemplo ridículo. Não é? Morumbi, Allianz, todos eles. Sim. A mulherada fica numa fila gigante. Vai num show, num dos estádios grandes do Brasil, que você vai ver a fila gigantesca de mulher e a fila mais curta de homem para banheiro, né? Por quê? Primeiro, porque mulher demora um pouco mais e porque o estádio é preparado para homens, né? São coisas, claro que está mudando, por causa das arenas e tal, mas assim, ainda é assim. Outra, vai comprar um sanduíche num evento lotado no show do U2 aqui no Brasil. Vai comprar o mesmo sanduíche num evento lotado nos Estados Unidos. Não tem fricção. Sim. O É friction, o que você falou, é liberar gargalo. ele libera gargalo. Então é o seguinte, é feito para consumir. Quando você sai da montanha-russa, você cai na lojinha do Minha Mickey. cabeça já começa a pensar em soluções de IA, cara. E é sobre isso que eu quero falar, porque eu tô lidando com uma objeção simples, cara, com o Detran. Eu vou viajar mês que vem pro exterior. E aí eu preciso eu vi que lá eles só aceitam a CNH física. A CNH digital não tem validade. E aí eu preciso de fazer a segunda via, que eu tô usando já tem alguns anos, eu só ando de Uber aqui, então eu tô precisando da minha CNH física. E aí eu entrei no site, cara, deu um erro no site, pra começar daí. Aí ele pede pra ligar pro suporte. Uma música insuportável, 5 minutos, pra mulher me atender numa grosseria, não entender o erro, eu ter que falar com a ouvidoria. Cara, é um processo que uma IA, banco de dados, um sistema, De vai novo, emitir lembra do uma bot? CNH. Detalhe, eu já mandei pra ouvidoria, já tem uma semana que eu tô tentando emitir uma segunda via de CNH com o Detran, ninguém consegue me avisar o erro, ninguém consegue me explicar, não tem um processo para resolver, não tem uma pessoa treinada que me entende, que me apresenta uma solução, que me direciona o caminho. E aí, quando a gente vê as coisas que a gente vai implementando no clube, né? O tanto de eficiência operacional, esses gargalos todos resolvidos por IA, e, cara, a gente fala, cara, não tem como isso aqui no seu futuro. Não tem como. E por isso que eu acho que eu sou tão apaixonado pelo que a gente desenvolve, porque o que a gente desenvolve, ela gera muito valor. A gente, e aí, um pouco falando pra gente, entrando aqui e explicando o Viver de A e a nossa cultura e passando a palavra para ele pra gente encerrar, o que a gente faz aqui dentro é a gente ser viciado em eficiência operacional, né? E simplicidade, de forma Adoro, simples. adoro. São os nossos valores. Cara, quer trazer eficiência operacional de forma simples? Quer escalar uma operação sem precisar escalar pessoas? É o que a gente busca fazer. Então, o Viver de A hoje é muito sobre essa cultura, é muito pra gente sobrar mais tempo de trocar, que isso aqui é legal pra caramba. A gente ama também esse contato, Resenha. eu amo resenha, natureza, e a gente poder trazer a IA para trabalhar pra gente, para produzir pra gente cada vez mais estimular a nossa cabeça a pensar soluções para isso virar eficiência operacional com fluxos, com processos, liberando gargalos e por aí vai. Então, assim, pô, é muito do que a gente busca fazer isso como cultura, desenvolver. Se você quer fazer parte tanto do nosso clube ou entrar na nossa comunidade, a gente vai, claro, deixar os links tanto do Spotify, tanto do YouTube, para você acessar, para fazer parte. E eu quero que você despeça desse primeiro episódio, deixando um recado e falando para as pessoas também o que você acredita que o Viver de A ou a inteligência artificial de maneira geral pode contribuir para elas. Bom, vamos lá. Acho que assim, quando a gente conversou, vamos na resenha de coisas que aconteceram rapidinho. Em primeiro lugar, quando a gente conversou, foi muito legal, né? Porque a gente foi, como você é mineiro, você é desconfiado, né? Então você vai aos poucos, tal, não sei o quê. E foi legal, né? E a gente foi se aproximando por vários motivos, mas principalmente pelos valores. Então vamos lá. A primeira coisa é,
Você é um cara correto, você é um cara honesto e você tem os mesmos valores que eu defendo. Ponto. E você sabe que a recíproca é verdadeira, por isso que a gente se aproximou. Se aproximou pelos valores e por um acaso de tudo isso que a gente falou até agora. Que até agora eu não falei dos valores, a gente só falou de IA que a gente ama, de produtividade, de eficiência e tal. E aí a gente foi se aproximando. E aí, no mesmo dia, que foi no AI Experience, aliás, você está convidado, assim, você não está entendendo. Esse cara alugou uma mansão aqui em Jurerê e a gente ficou 2 dias falando de inteligência artificial numa mansão aqui em Jurerê. Então, próxima vez que tiver, você está convidado. E aí eu vim. Junho. Vai ser em junho. E eu vim para ser um palestrante e também para participar. Quando chegou no final dos 2 dias, eu conversando com o Rafa, fiz assim, vou ter que falar para ele, velho. Falei, pô, Rafão, como é que faz para eu investir na sua empresa, cara? Não dá, a sua empresa... Aí ele fez assim, sabe que eu tinha pensado na mesma coisa, né? Você não quer vir ser sócio e ser o CEO da minha empresa para eu poder ficar inventando essas bagacices todas aqui e você ficar tocando a empresa? Eu falei, não é possível, vou ter que pensar agora, pô, eu só queria investir. E aí voltei, obviamente a nave mãe aqui resolve, minha esposa, né? Aí falou, amor, o que você acha? Não sei o quê, pô, obviamente ela adorou a ideia. Ela viu do jeito que eu estava falando e assim que a gente se aproximou. Então a gente não tinha falado ainda disso, de como foi, né? Então, eu pensando em investir na sua empresa, você me chamando para ser CEO e para ser sócio da empresa, ao mesmo tempo sem a gente ter se falado. Né? Cada um tem a sua crença, velho. Eu fico na minha. E qual é? Não importa. Então, o fato é que ela existe. Eu já tive provas disso muitas vezes. É o seguinte, a gente está fazendo um negócio que é muito bacana, a gente quer se cercar de pessoas legais. Se você não é legal, não precisa vir, não. Fica aí, velho. Se você for legal, pode se aproximar que a gente é gente boa, velho. Então, assim, o clube já está com mais de 120 pessoas, pagantes, assinantes, empresários, médicos, advogados, tem de tudo, né, velho? Assim, muito legal. E, pô, toda quinta-feira, hoje, daqui a pouco a gente tem, toda quinta-feira a gente ouve de alguém lá. Cara, ainda bem que eu tô aqui, velho. Você já me resolveu. É muito legal a sensação de você estar contribuindo, vírgula, by the way, ganhando dinheiro. Não tem problema nenhum cobrar. Mas é muito legal quando você está cobrando e o cara está achando barato, independe de quando você esteja cobrando. Toda vez que eu acabo uma palestra, eu falo assim, ontem eu falei isso, o CMO me contratou aqui, estava na frente de 300 pessoas lá em Brasília. O CMO me contratou. Eu estou acabando minha palestra. Tanto faz quanto ele me pagou. Na frente de todo mundo. Eu só tenho uma esperança e um desejo, que agora que está acabando minha palestra, que ele ache barato. Independe de quanto ele me pagou. Ele levantou e falou assim, foi muito barato. E eu não vou falar para vocês quanto ele me pagou, mas foi legal. Entendeu? Então, tipo assim, eu cobrei o que eu acho justo, fiquei feliz, fui para Brasília, fiz o que eu amo e o cara achou barato depois que eu entreguei. Antes de eu entregar, ele estava cotando, pedindo desconto, choramingando. Depois que eu entreguei, eu ouço de um CMO, foi barato. Entendeu? Isso é a prova de entrega. Né? E você está ouvindo isso todo dia no Viver de A. No clube, para quem entrar, os primeiros hot seats, os membros mesmos falaram, né? Rafa, você tem que subir o preço, não tá barato. Ou já se pagou. E daí? Não precisa subir o preço, deixa se pagar. Né? Então, tá duvidando, você entra que tá gravado, tá lá. Não, e é isso. Assim, acho que a mensagem final eu quero viver de A. Por quê? Porque é um atalho para você ser mais produtivo. E produtivo significa eficiência. Eficiência é fazer mais com menos, beleza? Eficácia é dar resultado com isso. Aí tem a terceira palavrinha que eu amo, que é efetividade. Efetividade é o impacto que você causa. Aí a gente começa a falar sério. Tem vários projetos que a gente vai fazer, que já está no nosso desenho. Você falou junho, porque a gente já definiu. Você falou do viciado em, que é um termo que a gente está implementando lá de cultura. Viciado em produtividade, viciado em métrica. O que eu brinco sempre? Pô, 2025 você quer viciar em alguma coisa? Vai viciar em vape? Jura por Deus? Vicia em métrica. Né? Vicia em IA. Né? Então esse é o convite. Se você quiser adquirir um novo vício, né? Vicia em indicador, métrica, né? Vicia em produtividade e, consequentemente, com IA vai ser... E outra coisa, vicia em conectar com pessoas de valores também e que são positivas, né? E que vão, igual eu falei, a gente está aqui por um determinado tempo, né? Cada uns mais, outros menos, mas, de novo, voltando que o tempo, para mim, é a moeda de valor mais ativa que a gente tem. Então, gasta seu tempo também com pessoas que vão ter uma troca boa, que vão te dar um insight, ou que vai ter uma companhia boa, que vão ter os mesmos valores que vocês, e eu acho que isso a gente também está formando em vez de não só produtividade médica, claro que é isso, e isso é muito importante,
mas uma comunidade de pessoas que querem de fato contribuir, que querem de fato construir. Né? Igual ele falou, se você é chato, nem precisa vir, de verdade, ele não tá precisando de você. A troca que a gente teve lá foi excelente. Acho que não A é à toa galera que que tava lá. não é à toa que você chegou no final do evento e queria investir na empresa. A gente Não, e tinha criou. baiano, carioca, gaúcho, mineiro, Sim. paulista, tinha de tudo, velho. Assim, a gente se divertiu muito, né? Culturas diferentes, piadas diferentes, pô. Assim, sacanagens diferentes, um sacaneando o outro mesmo, no lado bom, com respeito, e foi muito legal. É isso aí, acho que eu falei de uma frase que eu tatuaria, né? Eu aprender sempre, compartilhar todos os dias. Tem uma outra que eu amo e, por coincidência, tem seu nome nela, né? E quem me ensinou foi o Robson Amushi, que está na comunidade, Sim. né? Fundador do Resiliência Humana. O cara tem 14 milhões de seguidores e entrou na nossa comunidade. A gente gosta disso, né? Fora que ele é muito gentil, é meu amigo. Né? Isso é uma coisa que eu me orgulho. Que eu tô criando uma comunidade que tem um monte de gente lá dentro que eu olho e falo assim, putz, esse cara é muito mais forte que eu. Então, isso é muito legal. Porque, tipo assim, eu nunca quero estar num ambiente com pessoas que estão no mesmo nível ou piores que eu. Eu sempre quero estar em ambientes que vão me puxar pra cima. Cara, a mesma lógica. Vou fazer uma analogia, eu adoro fazer analogia, né? Cara, você quer jogar bola onde? No Real Madrid ou no Ituano? É isso aí. Cara, não interessa. Eu sei de uma coisa. Caramba, o Rivaldo jogou Se você treinar no Real Madrid todo dia, você vai ficar melhor. Ponto. Porque você vai estar no meio de uns caras que você vai falar assim, cara, você vai. O ambiente vai te formar um jogador melhor, cara. Porque você vai ver o cara dominando, você vai ver o cara batendo na bola, você vai ver como é que ele corre, como é que ele bate. Não tem jeito. Não tem jeito. Você treinar com esses caras todo dia, você vai se tornar um bom jogador. O Belletti é o exemplo disso. Né? Isso aí. Então, assim, desculpa, Belletti, não sei se algum dia vai chegar esse corte você, mas vamos lá, você vai entender mas aqui. Ele Eu acho. mesmo, ele vai isso. concordar. Não, ele mesmo disse Ele vai isso na concordar entrevista. Eu era o que mais treinava para estar lá junto com o Ronaldinho Gaúcho, mas só que eu joguei no time dele e fiz um gol na decisão da Champions. Esse é o Belletti. É isso. Tá tudo certo, né? Então, eu sou o Belletti do VGA, esse cara é o Ronaldinho Gaúcho. Não sou não. Eu treino muito, né? Esse é o grande X. E é isso, eu não falei da frase, a frase tem a ver, pode ser um slogan nosso, eu percebi agora, mas quem me ensinou foi o Amushi, né? O seu óbvio pode ser o milagre de alguém. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. O que é óbvio para você pode ser um milagre para outra pessoa. E a gente está causando alguns milagrinhos, fazendo analogia, em algumas empresas. Não porque a gente é bom para caramba, porque para nós é óbvio, porque a gente estudou, porque para nós já virou meio que orgânico. E o que você mexe lá no business do cara pode ser uma virada de chave gigantesca, como a gente já ouviu testemunhos, e a gente vai ter vídeos gravados disso, do pessoal da comunidade. Meu papel é pegar os caras do marketing lá da nossa empresa e fazer os caras gravarem os testemunhos, né? Porque os caras estão falando espontaneamente, pô, grava para nós aí, né? O que você está falando, não estou pedindo para você mentir. Só dá para repetir, só para a gente gravar, né? Porque tem cara falando isso, você mudou minha empresa. Numa relação de 2 meses. É muito forte, cara. É muito forte. Cara que já tem sucesso. Não é. Exatamente. Isso é muito importante. São pessoas que já têm sucesso no que fazem, competentes pra caramba e que estão dizendo isso pra você. Não é um cara que saiu do nada, não tinha nada e você. Não. Um cara de sucesso no Maranhão, né? Em Londrina, em Maringá, em todo lugar. Eles estão todos ali falando assim, cara, você deu um shift na minha empresa, né? É muito legal. E agora sim, para finalizar, e eu tenho que parar de gritar nesse microfone, estão puxando meu dedo falando que eu grito muito. Basicamente, você pode procurar a gente tanto para o clube, para formação, quiser implementar algum projeto de inteligência artificial, pode procurar a gente também. E se você quiser contratar uma implementação de AI as a Service, também busca a gente, que a gente pode implementar projetos dentro da sua empresa, beleza? Não deixa, por favor, de dar o like, né? Tem que espalhar a palavra da inteligência artificial para outras pessoas. Comenta, interage com a parte do podcast que você mais gostou. Pode fazer uma provocação, qualquer discussão. Vamos movimentar os comentários. É o primeiro episódio, então pra gente melhorar sempre melhorar, deixa aqui pra gente, porque tenho certeza que vai contribuir. O seu, como é que é a frase, João? O seu óbvio pode ser um milagre de alguém. Inclusive, o que você tá pensando pode ser óbvio pra você, mas pode ser um milagre pra gente melhorar esse podcast aqui. E nós vamos ficando por aqui, vivendo de A. Espero contar com vocês nos próximos episódios. Elião. Opa. Tamo junto. Bora viver de A. Valeu.